dia, meu nome é Gisele. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o plano de aula que a gente escolheu. Nós escolhemos a atividade com base na matriz curricular de língua portuguesa. O tema é leitura e essa atividade é interessante que ela seja aplicada bem no início das aulas, para que a gente possa fazer um diagnóstico e através dela preparar as próximas atividades. Com essa atividade a gente vai conseguir saber qual é a experiência que a criança já possui, quais são as habilidades que esses alunos já trazem com eles. Então é uma atividade elaborada para o primeiro ano e nós vamos usar como tema, e para suprir o nosso objetivo, histórias. Nós vamos usar 4 aulas de 50 minutos, divididos em 2 dias. Então, no primeiro momento, a professora vai começar um diálogo com a classe, perguntando sobre as histórias que as crianças já conhecem, que já ouviram, sobre filmes também que já assistiram, que são ligados a histórias, a clássicos, né? E conforme as crianças vão falando as histórias que elas conhecem, que já ouviram, a professora vai fazendo anotação na lousa e deixa lá todos os temas citados pelas crianças. No final, a professora faz uma votação para saber qual é o tema que vai ser trabalhado nesse projeto. Então as crianças votam e o mais escolhido, a professora ou ela distribui um livro para cada um daquele tema. Se ela não tiver, ela pode fazer uma cópia, né? Ou então, em último caso, pode colocar um data show, porque o contato com a ilustração e a criança vendo as letras conforme a professora vai lendo a história é muito importante. Então, ou todo mundo com livro, ou então num data show. Então aí a professora vai começar a leitura em grupo e conforme ela vai falando a história e explicando, ela vai também fazendo anotações sobre o nome dos personagens, ou então sobre palavras que eles não conhecem. Então ela vai fazer as anotações que ela acha necessário para que a criança entenda a história. Depois que ela fez a anotação, o que ela vai pedir? Para que cada um reescreva a história, como a criança entendeu. E aí a criança, cada um vai escrever a sua. Tem criança ainda nessa idade que não escreve, então pode ser um desenho, não tem problema. Se ela já, ou então também pode escrever de uma forma que elas sabem, né? Não é isso que a gente está cobrando. A gente só quer saber aonde ela está, quais são as habilidades que ela possui. Então ela vai se expressar do jeito que ela achar melhor. E depois de todo mundo ter feito essa atividade, aí a professora vai pedir o quê? Que agora que todo mundo já colocou lá o que entendeu sobre a história que foi contada, cada um vai escolher um final diferente para a história. Então a professora pode ir lá determinar até essa parte da história continua a mesma coisa. A partir disso daqui, o que aconteceu? Então, cada criança vai imaginar um final e vai, dessa vez, se expressar tudo em forma de desenho. E vai deixar a criança lá liberar a sua criatividade, a sua imaginação e falar tudo o que ela entendeu, como ela gostaria que fosse o final dessa história. Essa atividade pronta, ela vai ser enviada para os pais e a criança vai fazer o quê? Vai ter que recontar essa história em casa com os pais. Então ela vai levar o desenho dela e vai contar lá o que aconteceu, como é a história, com o final dela, para que haja uma interação também entre a escola e os pais, o que a criança está pensando e que os pais saibam e também acompanhem a evolução que essa criança está tendo. No dia seguinte, inicia de novo a aula com uma roda e aí eles vão falar sobre a experiência deles, o que eles fizeram com o final da história,
o que eles mudaram, como foi contar essa história para os pais, o que os pais acharam, enfim, vão discutir sobre o que eles fizeram até aquele momento. Quando todo mundo já tiver falado e esse assunto já tiver sido bastante interagido e discutido com as crianças, aí a professora vai fazer o quê? Ela vai juntar os desenhos e vai redistribuir, fazendo com que a criança não fique com o próprio desenho. Então vai ficar com o desenho do amigo. E aí a criança vai pegar aquele desenho e aí ela vai tentar explicar o que é aquela história. Através do desenho ela vai tentar explicar o que o amigo quis dizer com aquela figura. E conforme ela for contando sobre a história do amigo, o amigo que realmente fez o desenho, o autor daquela história, ele vai dando também as ideias. Isso, era isso mesmo que eu quis dizer. Não, isso aí é aquilo, não é isso. Então, vai interagindo com as ideias dos amigos. Essa atividade, ela também é muito interessante porque a criança, ela tende a se identificar com o personagem. Então, se a gente pega uma história que tem lá uma criança que sofre e ela é uma criança que sofre, ela vai se identificar com aquela criança. Ou então, se ela é muito alegre, ela vai se identificar com aquela criança. Ou então, muito atrapalhada. Enfim, ela vai se identificar e através do desenho ela vai poder expressar suas emoções sem perceber que ela está fazendo isso. Então, é uma atividade muito simples de fazer, que não exige quase nada de material, tudo que já tem no dia a dia na rotina da escola, e é uma atividade em que pode preparar muito o professor para o que ele vai continuar a planejar nas próximas aulas dele. Olá, meu nome é Ashley e dando continuidade ao que a Gi falou, né? Então, assim, a gente escolheu a atividade, a gente pensou que nós vamos fazer dentro da matriz curricular de português, né? Aí nós pensamos, nossa, vamos fazer leitura, porque a criança que lê, ela é mais desenvolta, ela é mais fluente, ela é mais capaz de interpretar, ela é capaz de se expressar melhor, né? A gente vê que essas crianças estão sempre com livros infantis na mão, então lendo as historinhas, elas chegam, elas querem contar. Se a gente contar diferente, uma história diferente que não seja aquilo que estava no livro que elas leram, elas já, opa, peraí, não foi assim que eu aprendi, não é assim que está escrito. E assim, eu acho que a criança ela vai sendo estimulada, tem criatividade, tudo vai fluindo, né? Então, para o aprendizado no geral, porque se a criança ela lê bem, ela se expressa bem, ela se comunica, aí ela consegue interpretar um outro texto de uma outra matéria, um enunciado de uma questãozinha de matemática, e eu acho que é assim que vai começando, né? A leitura, ela às vezes é uma coisa que ela tem que ser feita um pouco obrigação no começo, a gente tem que ficar um pouquinho no pé, mas depois a criança mesmo já vai começando a fluir, ela começa a gostar daquilo, daquele mundo que ela está conhecendo ali, e ela embarca. E assim, a gente, por isso que é importante a gente trabalhar a história que eles já conheçam, por isso que a gente faz uma votação, né? Ainda quando eu e a Gi estava conversando sobre a atividade, eu falei, olha que legal, nesse momento da votação, cada criança vai poder se expressar, levantar a mãozinha e falar que história que mais gosta, e depois haver uma votação de qual história vai ser trabalhada, a gente está trabalhando em democracia, a gente está trabalhando a opinião do outro, o respeito à opinião do outro, ao espaço do outro, né? Então, assim, eu acho muito importante também dar esse passo já logo no início, sim, que eles são tão pequenininhos, mas eles já têm que ter essa noção, já tem que começar a se envolver com isso. Então, e aí o objetivo da atividade é só esse, entendeu? É uma atividade que nosso objetivo é que a criança desenvolva sua capacidade, sua criatividade, que ela fique mais atenta, porque quando a professora está lendo em voz alta ali, e ela está vendo a história ou no papel, ou no data show, ou no próprio livro, ela está acompanhando enquanto a professora vai lendo, ela vai acompanhando aquilo ali, e ela tem que estar atenta, ela tem que estar prestando atenção. Aí depois ela vai recontar essa história lá do jeitinho dela, com a letrinha de forma, escrevendo, começando a querer escrever aquilo ali, fazendo desenho, tentando recontar a história do jeito que ela consegue recontar.
Aí depois a gente vai fazer o desenho para levar para os pais, porque eu acho que é importante então envolver o pai nisso, o pai, os familiares, saber que a criança está tendo contato com leitura, o que a criança leu, contar lá para o pai e para a mãe em casa que história que foi, e que eles tiveram a oportunidade de ser autores de uma nova história, porque eles fizeram um novo final do jeitinho deles. E eu acho importante eles trazerem isso para a família ver o que está acontecendo e também para a própria criança poder se expressar melhor, né? Porque em casa elas estão mais à vontade, então elas vão conseguir expressar melhor. Então no outro dia elas vão voltar para a escola, a gente vai ter uma conversa com elas, o que elas acharam, contaram para os pais, depois vai ter essa troca de desenho, e aí eles vão ter que fazer um debatezinho entre eles ali, do que um quis dizer, o que o outro não quis dizer. Então eu acho assim, a leitura dentro da matriz curricular de português, ela é uma coisa muito ampla, muito extensa e é uma coisa para sempre. Então é óbvio que essa atividade que a gente fez foi só mais ou menos, assim, a gente pensou numa coisa que a gente gostaria de fazer quando formos professoras, estivermos em sala de aula. A gente não sabe se condiz com a realidade ou não, imaginamos que sim, porque pesquisamos, né, tudo a respeito. Mas assim, a leitura é uma coisa muito ampla, então ela tem que ser uma coisa dia a dia, vai ter que ser uma coisa sempre trabalhada ali, para poder a criança entrar nesse clima e começar a querer ler por conta própria quando for um pouquinho maior e já poder estar lá trabalhando com os livros e lendo e desenvolvendo cada vez mais o raciocínio, reflexão, pensamento crítico, porque a gente sabe que quem lê fica um pouco melhor, né? Tem mais desenvolvida essa parte. Então, o objetivo da atividade não é uma atividade pronta que vai dar um resultado pra gente assim, ó, aconteceu isso. Até vai, porque a gente vai ver, assim, o que a criança tem de expectativa daquela aula, a gente vai ver o que a criança já traz de bagagem. Vai ter criança que vai chegar na escola já que já lê, já que a família já lê, já tá acostumada, a mãe já lê conta história e tudo. Vai ter criança que nunca teve contato. E assim, eu acho que é um bom apanhado pra gente fazer deles, saber deles o que está acontecendo e envolver eles já nisso daí, e daí tocar um plano para frente para um ano todo de aula de que sempre envolva leitura em determinados dias da semana, uma vez por semana, não sei. Aí vai do professor de ver, mas está sempre trabalhando a leitura com eles, né? Porque eu acho que a leitura é uma das coisas mais completas, né? Quando a gente estudou o ato de ler do Paulo Freire, a importância do ato de ler do Paulo Freire, ele fala lá que eles estudavam a própria gramática numa leitura. Então, eles estavam lendo determinado livro lá e ali eles iam sublinhando os verbos, os advérbios, eles iam riscando, formando frases, vendo pontuação, tudo lendo um único livro. Então, a gente acabou achando que é uma das coisas mais completas que tem, que dá para desenvolver muita coisa através da leitura. Foi por isso que a gente escolheu esse tema, foi por isso que a gente tentou desenvolver essa atividade e a gente gostou muito de fazer. E espero que vocês gostem também. Muito obrigado e até logo.